A segunda decisão é mais prática, mas é onde muita gente trava. Decidir o que fazer com o que acontece com você. Todos nós passamos por dor, rejeição, fracasso e injustiça. Mas o que muda o jogo é o que você faz com isso. Algumas pessoas usam a dor como desculpa, outras como combustível. A diferença está na decisão. Tony Robbins costuma dizer: os vencedores fazem das feridas uma arma. E isso é real. Quando você decide transformar o que aconteceu em aprendizado, em força, em propósito, o peso desaparece. A dor vira poder. E ninguém mais pode te parar, porque você começa a enxergar o que os outros não veem. Cada queda é uma aula disfarçada. Pense em alguém imparável. Essa pessoa não é aquela que nunca sofreu, mas aquela que nunca permitiu que o sofrimento tivesse a última palavra. Você já foi ferido, já foi traído, já foi esquecido. Mas se tudo isso não fosse castigo, e sim preparação, e se o que te doeu foi o que te moldou para suportar o que vem, quando você muda o significado, muda o destino. Isso é decisão, e ninguém pode tomar por você. É nesse momento que você percebe que não importa o que o mundo faz com você, o que importa é o que você faz com o que o mundo te dá. A terceira decisão é a que fecha o ciclo e define o que diferencia os imparáveis dos comuns. Decidir continuar, mesmo quando não há garantias. Porque o comum quer segurança. O imparável busca propósito. O comum precisa ver para crer. O imparável acredita primeiro e faz acontecer depois. É essa fé inabalável, não em algo mágico, mas em si mesmo, que cria resultados extraordinários. As pessoas que transformam o impossível em realidade não são as mais inteligentes nem as mais talentosas. São as mais comprometidas. Elas decidem não parar, mesmo cansadas, mesmo frustradas, mesmo sem saber se vai dar certo. Porque o ato de continuar é o que cria o caminho. E é aqui que muitos desistem. Porque acreditam que não estão prontos. Esperam o momento certo, o cenário perfeito, a oportunidade ideal. Mas esse momento nunca vem. Porque o momento certo é aquele em que você decide que não vai mais esperar. Quando você entende isso, percebe que o poder de mudar a sua vida nunca esteve fora, sempre esteve nas suas mãos. Uma decisão muda tudo. E quando você toma 3 decisões inabaláveis, quem você é, o que faz com o que acontece e o compromisso de nunca parar, você se torna imparável. A mente muda, o corpo reage, o comportamento se alinha. E o mundo começa a te tratar diferente, porque agora você vibra diferente. Mas há algo mais profundo. Quando você se torna imparável, não é só a sua vida que muda, é a das pessoas ao seu redor. Porque sua energia inspira, sua disciplina ensina, sua coragem contagia. O mundo precisa de exemplos vivos de superação, não de palavras bonitas. E cada vez que você se recusa a desistir, você mostra que é possível. Talvez alguém esteja observando você agora, sem você saber, e vai decidir não desistir porque viu que você não parou. Isso é ser imparável, ser fonte de força, mesmo sem precisar provar nada para ninguém. Agora, respira fundo e pensa: quais decisões você tem adiado? Onde você está permitindo que o medo decida por você? Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas deixou para depois? O depois é o cemitério dos sonhos. O momento é agora. A decisão é agora. Não há transformação sem ação, e não há ação sem decisão. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que é hora de mudar. Não amanhã, não quando der, agora. E se isso tocou você, escreva nos comentários: eu decido ser imparável. Porque toda transformação começa com uma declaração. Curta esse vídeo se fez sentido para você, porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E se inscreva no canal. Aqui é o espaço onde você vai fortalecer sua mente, reprogramar suas crenças e aprender a dominar o jogo da vida com propósito, disciplina e fé. Porque você não nasceu para viver limitado. Você nasceu para liderar sua própria história. E se você duvida que 3 simples decisões possam mudar sua vida, olhe para trás. Tudo o que te trouxe até aqui começou com uma escolha. Escolher tentar, escolher desistir,
escolher continuar. Cada momento da sua história foi construído a partir de um ponto de decisão. O problema é que, na maioria das vezes, você decidiu sem consciência, reagindo ao medo, à dor, à opinião dos outros. Agora imagine o que acontece quando você passa a decidir com intenção. Quando você olha para um desafio e diz: "Isso não vai me definir." Quando você para de correr atrás de motivação e começa a criar direção. É nesse instante que você deixa de ser refém da vida e se torna o arquiteto do seu destino. A mente tenta te sabotar, o corpo tenta te frear, mas o espírito sabe o que veio fazer aqui. E quando você se reconecta com essa força interior, o impossível se curva. Então faça um compromisso consigo mesmo. Hoje, você não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial. Você vai acordar todos os dias e decidir ser alguém que age, alguém que cresce, alguém que inspira. E quando a dúvida aparecer, porque ela vai, lembre-se, não é a força que faz alguém vencer, é a decisão de não parar. Escreva isso, guarde isso, viva isso. Porque no momento em que você se compromete de verdade, o universo começa a se mover a seu favor. Não é sorte, é alinhamento. E se você sentiu isso agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Porque juntos, podemos criar uma corrente de pessoas que decidem vencer, que decidem crescer, que decidem se tornar imparáveis. E esse é o tipo de energia que muda o mundo, uma decisão de cada vez. Você já percebeu que algumas pessoas parecem feitas de outra matéria? Elas enfrentam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas quedas que todos nós, mas elas reagem de um jeito diferente. Quando o mundo empurra, elas empurram de volta. Quando tudo desmorona, elas constroem algo novo. Parece mágica, mas não é. É decisão. Existem 3 decisões que mudam tudo. E quando você toma essas decisões de verdade, não há obstáculo, medo ou fracasso capaz de te parar. Mas o curioso é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nem perceber que está decidindo o tempo todo. E por não perceber, deixam o mundo decidir por elas. Deixam o medo dirigir. Deixam o passado ditar o futuro. E é por isso que nunca saem do lugar. Talvez você esteja nesse ponto agora, tentando avançar, mas com a sensação de que algo te segura. Talvez você tenha sonhos, metas, vontade de mudar, mas alguma coisa dentro de você sempre te puxa de volta. É sobre isso que vamos falar agora, porque o que te segura não é o mundo lá fora, é a forma como você decide interpretar, agir e reagir diante dele. E a primeira grande virada acontece quando você entende o poder real de uma decisão. Não uma decisão qualquer, mas aquelas que redefinem quem você é. Porque toda transformação começa quando você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo. A primeira decisão é simples de entender, mas poderosa demais para ser ignorada. Decidir quem você quer ser. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa a vida tentando descobrir o que fazer, quando na verdade o ponto é quem ser. Porque quando você define quem você é, o que fazer se torna automático. Se você decide ser alguém disciplinado, suas ações naturalmente refletem nisso. Se decide ser alguém corajoso, o medo não desaparece, mas perde o controle sobre você. Essa é a decisão mais profunda, porque muda sua identidade. E tudo o que você acredita ser, você defende. As pessoas não falham porque não têm força. Falham porque estão presas a uma identidade fraca. Eu não sou bom com dinheiro. Eu não consigo acordar cedo. Eu não nasci para isso. Cada frase dessas é uma decisão disfarçada. Uma decisão de permanecer pequeno. Quando você muda isso, o mundo muda junto. Agora, presta atenção. Não existe poder maior do que o poder de escolher quem você vai ser a partir de agora. O passado não decide, a genética não decide, a sociedade não decide. Só você decide. E nesse momento, enquanto ouve essas palavras, pode haver uma parte dentro de você que sabe que é capaz de muito mais. Essa voz é real, e é dela que nasce o seu novo eu. A diferença entre quem você e quem você quer ser está no momento em que você para de buscar permissão e começa a agir como se já fosse. O cérebro se adapta.
a energia muda. E o mundo começa a responder de forma diferente. Porque o universo sempre se ajusta àquilo que você decide ser com convicção.